Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Josué 6, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 5. Josué 6, versos 1 ao verso 5, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Pai amado, obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra e pelas outras que ainda iremos ler hoje. Te pedimos, ó Deus, por favor, fale conosco, apesar de mim, ó Deus, não permita que eu seja um empecilho para que a Tua igreja ouça a Tua voz nessa noite. Que o Senhor venha curar, libertar, transformar, edificar, ó Deus, a Tua igreja, pelas palavras que vêm da Tua boca, e que isso seja, ó Deus, totalmente para a Tua glória. Nós Te louvamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Bem, Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi aquele que guiou o povo no deserto, na saída do Egito, na sua libertação do Egito, e acabou sendo penalizado por não entrar na terra prometida. Então, passou o comando a Josué. E Josué agora estava diante desse desafio, o desafio da conquista da terra prometida. Esse desafio era um desafio que não era pouco. Porque se você se lembrar, na primeira vez que os israelitas enviaram espiões lá para a terra, para olhar, né, vamos ver como é que é essa terra que Deus nos prometeu, vamos ver se ela realmente mana leite e mel. Quando eles mandaram esses espias lá, mandaram 12 espias, eles tiveram uma visão de que realmente manava leite e mel, era uma terra boa, mas a grande maioria deles voltou de lá aterrorizado. Volte um pouquinho aí, Números, capítulo 13, vamos ouvir como foi o relato dos espias. Deixe marcado aí, Josué, mas Números, capítulo 13. Dos versos 25 ao 33. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém,
Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Pode voltar lá para Josué. Então, percebam que o desafio que estava colocado diante de Josué era um desafio considerável. Josué provavelmente tem esse relato, ele foi um dos espias e foi junto com Caleb. E nesse relato, quando eles dizem, né, de cidades grandes e fortificadas, provavelmente Jericó era a referência de uma cidade grande e fortificada, porque ela era cercada de muralhas. E como nós vimos, o texto que nós lemos no início, diz que ela estava rigorosamente fechada. Era uma fortaleza, eram muralhas com portões, e ela estava completamente fechada. E aí você se coloca no lugar de Josué e do povo de Israel, diante daquelas muralhas, pensando: e agora, como vamos fazer? Recebemos uma promessa de Deus, mas como nós vamos fazer? De que maneira nós vamos vencer? De que maneira nós vamos transpor essas muralhas? E eles ainda não tinham uma resposta. Josué já tinha tido uma visão do príncipe do exército de Deus. Volte aí um pouquinho, no capítulo 5, verso 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Então Josué teve essa visão, e mesmo depois desse relato do verso 1, do capítulo 6, de que a cidade estava totalmente fechada, rigorosamente fechada, ele então no verso 2 recebe uma promessa específica do Senhor a respeito de Jericó. Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o rei e os seus valentes. Então ele recebe uma promessa do Senhor específica. Deus já havia prometido a eles que eles iriam conquistar a terra prometida de uma maneira geral, mas agora, diante daquela muralha, diante daquela cidade fortificada, Deus manda uma palavra específica, dizendo: olha, essa cidade fortificada, essa cidade em muralhas, essa cidade que está rigorosamente fechada, eu entreguei ela nas suas mãos. Até aí, tudo bem, eles estavam lá na confiança do Senhor. Até aí, Deus dizer que vai entregar, era algo que eles estavam na expectativa, né? Deus mandou a gente vir, então Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer. Mas então vem a ordem de Deus de como eles deveriam agir. Uma cidade fortificada, uma cidade de muralhas, os guerreiros lá prontos para o combate, mas Deus manda eles fazerem o quê? Versos 3 a 6. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Agora, se coloca no lugar deles. Você é um povo preparado para guerrear, você está diante de uma cidade fortificada, de muralhas, você está na expectativa de que Deus vai te ajudar. Deus disse: olha, eu entreguei a cidade nas suas mãos, e o que Deus manda você fazer? Marchar em volta da cidade, tocando corneta. E depois de 6 dias, você vai marchar em volta da cidade 7 vezes, e no final vai tocar a corneta e vai gritar. É meio estranho, né, gente? Eu fico me imaginando nesses lugares. Quando eu leio a Bíblia, assim, eu fico, minha cabeça tem... eu fico me imaginando ali, eu falo assim: mas Deus, é isso mesmo?
Tem certeza que é isso que é para a gente fazer? Eu fico imaginando os soldados lá na muralha de Jericó. E o pessoal de Israel está vindo. Eles estão vindo, mas peraí. Eles estão marchando em volta da cidade. Estão tocando corneta. E eles foram embora. Ninguém entendeu nada. Eu também fico imaginando que eles não devem ter entendido nada. Como seria Josué? Se coloca no lugar de Josué. Ouve isso de Deus, aí você tem que contar isso para o povo. Reúne o povo, pessoal. Deus nos entregou a cidade. Todo mundo com a espada na mão. Guerra! Oh. Aí José assim, não, mas Deus falou para a gente marchar tocando corneta em volta da muralha. Gente, é muito louco isso. É muito estranho isso. Tem uma ilustração do D.A. Carson a respeito da 10ª praga, né? Quando Deus, antes de enviar o anjo da morte, lá na 10ª praga no Egito, e manda que o povo, né, se prepare para a Páscoa, institui a Páscoa e manda que eles sacrifiquem, né, o cordeiro, perfeito, dá todas as instruções de como ele seria preparado, mas manda ele passar o sangue nos umbrais da porta. E o Carson, ele faz uma ilustração como se fossem 2 judeus conversando. Porque Deus deu a ordem, tinha que aguardar o dia, e aí 2 judeus, um vira para o outro e fala assim, rapaz, tu viu aquela coisa que Moisés falou para a gente fazer? Rapaz, vi. Tem que matar o cordeiro e passar no sangue na porta, né? Troço esquisito, né, cara? Estranho. Mas tu vai fazer? É claro que eu vou fazer. Mas por que tu vai fazer? Eu vou fazer porque Deus mandou fazer. Eu entendi? Não entendi. Mas Deus mandou fazer. E eles fizeram. E foi o fato deles terem feito isso que salvou os seus primogênitos. Então Deus não é, essa aqui de Jericó, não é a primeira vez que Deus dá uma ordem estranha, invocando o quê? A fé. E a verdade é que aconteceu exatamente como Deus disse que iria acontecer. Vamos lá, Josué capítulo 6, versos 15 ao 20. Eles foram, cumpriram, né, o que Deus mandou, deram lá as voltas, e aí no verso 15, no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel, e trariam confusão a ele. Porém, consagrados ao Senhor, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. Vejam, era uma ordem completamente estranha, era uma ordem completamente esquisita, mas o povo, Josué e o povo, eles obedeceram. Deus estava aqui mais uma vez, como ele fez lá nas pragas do Egito. Deus estava aqui mais uma vez ensinando de forma didática que o povo deve confiar, que o povo deve ter fé nele e somente nele, porque é ele quem faz todas as coisas, é ele que realiza todas as coisas. Deus poderia ter escolhido qualquer maneira. Deus poderia ter derrubado as muralhas de Jericó de qualquer forma, mas ele quis submeter o seu povo a um ensinamento de que eles devem obedecer a Deus, que é essa fé que obedece, que faz com que ele lhes entregue as suas bênçãos, as suas benesses. A fé que leva à obediência e nos faz acessar aquilo que a graça nos concede. Deus entregou a cidade graciosamente, foi a graça de Deus, foi Ele que graciosamente, por conta das suas promessas, por conta da sua fidelidade, que entregou a cidade de Jericó.
para o seu povo. Mas a maneira pelo qual ele resolveu fazer isso foi por meio da fé. Então nós temos aqui uma manifestação da graça de Deus que deu a vitória sobre Jericó, mas uma manifestação que foi efetivada por meio da fé. E nós aqui, olhando para essa vitória, que é uma vitória exclusiva de Deus, é uma vitória que foi dada totalmente por Deus, graciosamente por Deus, mediante a fé do povo na sua palavra. Isso nos faz lembrar de algo. Então, quando olhamos para a história de Jericó, nós temos aqui um tipo, nós temos aqui uma sombra de algo muito maior, de algo muito mais grandioso, da mesma forma que a Páscoa, que a instituição da Páscoa apontava para um futuro. Aqui também a maneira como Deus escolheu entregar Jericó para a nação de Israel também aponta. Nós temos aqui 5 elementos nesse episódio. Qual é o primeiro elemento? Nós temos uma impossibilidade. A verdade é que o povo de Israel, nas condições que ele se encontrava, mesmo havendo um exército, mas era um exército tecnologicamente inferior, eles não tinham catapultas, eles não tinham nada daquilo que você vê nos filmes medievais, né, para fazerem um cerco e tomarem a cidade. Não, era a cidade de Jericó, naquela fortificação, ela era uma impossibilidade. O outro elemento que nós temos nessa história é uma promessa graciosa. Deus, graciosamente, diz: eu vou entregar a cidade para vocês, eu vou dar a vitória para vocês, sou eu que vou fazer. Então Deus tem aqui uma promessa. O terceiro elemento que nós temos nesse episódio é um cumprimento improvável ou louco. A maneira que Deus escolheu para entregar a cidade para eles era algo completamente louco. Quem viu eles fazendo aquilo, até mesmo quem estava fazendo, eu fico me imaginando mesmo, gente, eu marchando em volta da cidade, e depois, quando troca a trombeta, eu gritar, na expectativa de que as muralhas caiam. Isso é muito estranho, gente. Então é um elemento, o terceiro elemento é esse, é um cumprimento. A maneira como Deus escolheu para realizar aquilo é uma maneira louca. O quarto elemento dessa história é a fé. Eles precisaram crer na palavra de Deus. Apesar de toda a loucura, apesar de toda a estranheza, apesar de não fazer sentido, eles cumpriram. Eles obedeceram, eles foram lá, marcharam por 6 dias, no 7º dia, em vez de dar uma volta, deram 7 voltas, tocaram a trombeta, gritaram, e viram o muro cair. E o quinto elemento final desse episódio, que nós temos uma vitória total, concedida por Deus. E nós vamos ver que cada um desses elementos apontam para uma outra impossibilidade. E que impossibilidade é essa, meus irmãos? Vamos lá, Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Versos 18 a 26. Desculpa, é 16. 16 a 26. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? E aqui vem a impossibilidade. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, meus irmãos, o primeiro elemento que está aqui na história de Jericó, que é a impossibilidade, esse elemento também está na vida de todo homem e mulher pecadora, que estão em inimizade com Deus. Todo homem e mulher que nascem nesse mundo, depois da queda de Adão e Eva, todos eles são inimigos de Deus, filhos da ira por natureza. E eles não têm como conquistar, eles não têm como entrar no reino de Deus. O reino de Deus para o homem e para a mulher pecadora é como uma cidade fortificada, onde é impossível entrar. Então, da mesma forma que o povo de Israel estava diante de uma impossibilidade de entrar na cidade de Jericó, eu e você estamos diante de uma impossibilidade de entrarmos no reino de Deus pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força. Mas da mesma forma que Josué recebe uma promessa graciosa, nós também recebemos uma promessa graciosa. Jeremias, capítulo 31. E essa é apenas uma das promessas, um texto que fala dessas promessas. Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, apesar de ser impossível para o homem e mulher pecadores entrarem no reino de Deus, apesar de ser impossível para que o homem e a mulher pecadora possam se livrar dos seus pecados e entrar no reino de Deus, o próprio Deus promete que haverá o dia em que uma nova aliança seria estabelecida, uma nova aliança diferente daquela que ele fez com o povo que saiu do Egito, uma aliança onde ele vai imprimir as suas leis no nosso coração, e ele diz: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei, jamais me lembrarei. Então, diante da impossibilidade da nossa entrada no reino de Deus, ele faz também promessas graciosas. E não param por aí, porque o terceiro elemento da história de Jericó é esse cumprimento louco, né? Esse cumprimento meio que não faz sentido para aquelas pessoas. A maneira como Deus escolheu derrubar as muralhas de Jericó e permitir a vitória de Israel era algo que eles não compreendiam. E a maneira como Deus escolheu salvar os pecadores também é loucura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quem esteve no domingo retrasado aqui viu nós falamos sobre esse texto em detalhes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18.
Vamos ler do 18 ao 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus escolheu que a vitória sobre Jericó fosse feita com 6 dias de uma volta, 1 dia de 7 voltas, toque de corneta e grito. Deus escolheu dessa forma. Ele poderia ter feito de qualquer outra forma. E também Deus escolheu salvar os pecadores por meio da loucura da cruz, por meio da loucura da pregação da cruz. Aqueles que ouvem, como eu falei na semana retrasada, houve desde o início uma zombaria a respeito da fé cristã, porque como eles podem estar adorando um homem que foi morto? Um homem que foi preso, que foi torturado e foi derrotado pelo Império Romano. Na visão do mundo, a cruz é loucura, porque Jesus, para o mundo, é um homem que foi derrotado na cruz, que foi morto, que foi vencido. Mas Deus escolheu nos salvar por meio da morte de Cristo, para que o nosso pecado fosse pago por meio dele. A loucura da cruz, o cumprimento louco. Então, diante da impossibilidade da nossa salvação, Deus faz uma promessa graciosa que se cumpre de uma maneira totalmente surpreendente, que deixou todos atônitos diante da obra que ele realiza. O quarto elemento é a fé. O povo de Jericó, Josué creu, apesar da estranheza, apesar do ridículo daquilo que foi mandado ser feito, ele confiou. Ele comunicou isso ao povo e o povo, beleza, é isso que é para fazer? Então vamos fazer. Eles tiveram fé. Efésios capítulo 2. Avança um pouquinho aí de Coríntios. Efésios capítulo 2. Versos 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa salvação, ela nos é concedida por meio da fé. Nós precisamos crer na obra de Cristo, nós precisamos confiar na obra de Cristo, porque Ele assim nos dá a vitória. Nenhum homem, nenhum guerreiro de Israel pode bater no peito e dizer: eu conquistei Jericó. Nenhum homem, nenhum guerreiro de Israel pode se vangloriar daquilo que Deus realizou em Jericó, porque o que eles fizeram foi ridículo. O que eles fizeram foi marchar ao redor da cidade, tocar corneta e gritar. Isso não derruba a muralha em lugar nenhum. Mas Deus, por meio da fé deles e da obediência que é decorrente dessa fé, Deus operou o milagre de derrubar as muralhas. E também conosco, através da fé, nós crendo na obra de Cristo, nós crendo na loucura da pregação, nós crendo na obra da cruz, confiando nela, nós obtemos de Deus o perdão dos nossos pecados.
nós obtemos de Deus a vitória, que é o último elemento que está presente na história de Jericó. Quando eles obedecem e quando eles gritam, de maneira inesperada e fabulosa, e agora se coloca no lugar dos caras que estavam em cima da muralha, né? Eles passaram 6 dias rindo, né? Esses caras estão vindo aqui todo dia, eles marcham, tocam corneta e vão embora. Eles marcham, tocam corneta e vão embora. Aí vem mais um dia, aí eles agora estão tentando mais, vai ver que uma volta não deu. Hoje eles estão dando 7 voltas. E daqui a pouco os sacerdotes tocam a trombeta e o povo grita. Gente, os soldados deviam estar rindo muito lá em cima. Mas o que acontece? A muralha cai. A muralha caiu, gente. E da mesma forma, a nossa salvação é assim. Eu fico imaginando o diabo, eu fico imaginando Satanás, porque Satanás entra, a Bíblia diz que Satanás entra em Judas. Satanás é um dos articuladores da morte de Cristo. E eu fico imaginando Satanás vendo Jesus crucificado. E ele está olhando, olha lá, o Filho de Deus. Não quis me dar ouvido lá no deserto, eu ofereci para ele. Eu disse para ele que se ele confiasse em mim, se ele dobrasse os joelhos e me adorasse, eu disse para ele que ele ia ficar melhor. Ele não precisava passar por isso. Agora está lá, está morto, na cruz. De repente começa a tremer. O chão e o sol se escurece, e as tumbas se abrem, e Satanás deve ficar atônito, porque a cruz foi a chave da vitória. A cruz foi a derrota completa dele. Apocalipse capítulo 19. A partir do verso 11 até o 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a vitória do Cristo, essa é a vitória definitiva do nosso Senhor. E ela foi conquistada por meio da loucura da cruz. Então nós, diante da impossibilidade da salvação, recebemos de Deus uma promessa, e essa promessa se cumpre na loucura da cruz, na loucura da pregação. Por meio da fé, nós acessamos graciosamente a vitória que não foi feita por nós, a vitória que não foi conquistada por nós, mas a vitória que foi conquistada por Ele. Ele realizou isso por nós, e por meio da fé, nós acessamos essa graça, e por meio dessa graça, nós somos totalmente vitoriosos sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. É Ele que faz, é Ele que realiza.
Então a história de Jericó, a queda da muralha de Jericó, também aponta para a vitória que Deus nos dá graciosamente por meio da fé. Então, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus, olhando para essa história, olhando para essa sombra que Ele nos deu lá com a vitória de Jericó, nós precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus se dá exclusivamente pela fé. A salvação que Ele nos dá gratuitamente, por meio da fé na loucura da pregação da cruz. Não há outro meio. Talvez você esteja aqui ouvindo essa história, ouvindo essa mensagem, e talvez você esteja pensando igual aos israelitas, falando: Guilherme, isso não faz sentido nenhum. Mas creia, faça como os israelitas fizeram lá no Egito, e mesmo sem entender, eles creram, eles confiaram, e passaram o sangue nos umbrais das portas, e seus primogênitos foram salvos. Faça como os israelitas ao redor de Jericó, e creia, confie na promessa que Deus fez, por mais que os meios que Ele tem escolhido sejam estranhos. E você nessa noite, olhe para a cruz, olhe para a obra da cruz, olhe para a morte de Cristo, e entenda que essa foi a maneira que Deus proveu para que eu e você, homens e mulheres pecadores, pudessem ter um relacionamento com Ele, porque Ele é absolutamente santo, Ele é absolutamente justo. Nenhum de nós poderia se aproximar dEle, porque nós não somos santos, nós não somos justos, é impossível para nós, mas Ele realiza, por meio da cruz, punindo o seu Filho, derramando sobre Cristo a ira que era minha e sua, e Ele torna então possível, porque os nossos pecados foram pagos. Ele não abriu mão da sua justiça, Ele realizou a sua justiça sobre Cristo. Os nossos pecados não ficaram impunes, os nossos pecados foram punidos, mas foram punidos em Cristo. Nele há o nosso perdão, porque Deus realiza a sua justiça sobre Ele. O que resta para nós não é gritar nem tocar corneta, o que resta para nós é crer. O que devo fazer para ser salvo? Se você fizer a pergunta do jovem rico, o que devo fazer para ser salvo? Como posso entrar no reino de Deus? Creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Confie nisso, entregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele. E Deus não vai nem se lembrar dos seus pecados. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela loucura da cruz, pela loucura da pregação. Ó Deus, o mundo não entende, porque não lhe foi dado a compreender. Mas o Senhor nos alcançou e tirou de nós as vendas, as escamas, nos concedeu a fé. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue concedendo fé a cada dia mais pessoas, e que a cena que nós vimos hoje pela manhã se repita muitas e muitas vezes ainda, onde veremos, Senhor, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que amamos, Senhor, olhando para a tua cruz e não enxergando mais a loucura, e que eles olhem para a tua cruz e enxerguem o teu poder, que eles enxerguem na cruz do teu Filho, na cruz do Calvário, na obra da cruz, que eles enxerguem o poder de Deus para salvar aqueles pecadores que não poderiam se salvar,
que estavam diante de uma impossibilidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos para proclamar esse evangelho, essa salvação. E se há alguém aqui entre nós nessa noite que compreendeu e creu e confiou e entregou a sua vida, Senhor, nós somos gratos por isso. Salva, Senhor. Salva vidas. Salva vidas, Senhor. Porque sem o Senhor é impossível. Glórias ao Cordeiro. Glórias àquele que vem no cavalo. Glórias àquele que tem os olhos de fogo. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor, Salvador. Gracioso Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?